em novembro ele tava desse jeito aqui? Sim. Então, assim, foram 3, 4 meses no máximo com outro coach. Ele provavelmente ele apertou o acelerador, né? Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje eu entrevistei Lucas Chegatti, o ex-treinador de Matheus Pavilac, o jovem bodybuilder de apenas 19 anos que teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. O bate-papo foi longo e cheio de esclarecimentos. Cola comigo, eu conto tudo pra vocês. Let's go! Tô aqui com o Lucas Chegatti, o ex-treinador do Matheus Pavilac. É Pavilac que fala? O seu nome eu falei certo também, Lucas? Isso, falou certinho. Pavlak, sim. Falei? Beleza, então, pessoal, o Matheus faleceu, infelizmente, né? Teve problemas cardiovasculares, né? Teve uma parada cardiorrespiratória. E eu fiz um vídeo, o Lucas veio falar comigo que se sentiu um pouco acusado e etc. E eu decidi convidar ele para gravar esse vídeo e fazer alguns esclarecimentos, porque no vídeo eu dei a entender, posso ter dado a entender, que era ele quem estava trabalhando com o Matheus. E não era o caso, né, Lucas? Não, não era o caso. A gente veio começar o nosso trabalho lá para 2022, né? Ele entrou na academia, era um rapaz gordinho, né? Era acima do peso, já estava treinando, segundo ele, na época. E fomos começando, brincando ali. Eu ia competir na época, né? Eu ia fazer a minha estreia nos palcos naquela época. Uhum. E aí, tava empolgado, falei, cara, Matheus, o que tu acha? Vamos se preparar para o ano que vem, vamos começar, né, uma preparação. Ele topou, aí a gente começou de uma forma natural, né, ele sempre teve um rosto, né, que você comentou lá no vídeo, que ele teria um uso mais prolongado, mas ele sempre teve uma aparência de ser mais velho, porque ele era muito grande, ele tinha 1,85 m, o cara era bem grande, alto, e tinha uma aparência de mais velho. Então, se ele tinha feito uso de algo antes, eu realmente não tinha essa ciência, né? E É acredito que assim, não também, tá? eu vejo que pelo Instagram dele ele era um rapaz que tinha obesidade, ele era um indivíduo obeso, né? Obeso até num grau mais grave já, ele tava bastante acima do peso. E então você conheceu ele na academia. Na academia, já fazia uns 2 anos daquela foto lá no Rio, por exemplo, que ele tava Uhum. bem gordinho. Fazia, se não me engano, uns 2, 3 anos daquela foto, né? Então ele já Co- vinha fazendo com nutricionista, ah, emagrecendo, então quando tudo você mais. conheceu ele, ele já era magro. Ele não era, tava melhor. Ele Aquele ainda falso tinha magro, tinha um bastante falso gordura e magro. pouco músculo. Exatamente. Só que ele já era extremamente forte. Então, nisso a gente começou a fazer uma periodização, foi treinando ali, botando uma carga a mais, testando alguns métodos, né? Porque eu ainda não trabalhava efetivamente visando o bodybuilding, né? Eu conhecia, eu estava treinando, né? Eu estava indo para Uhum, competir, e aí comecei a estudar mais sobre, comecei a uhum. introduzir mais nessa área, E você né? tem quantos anos, Lucas? Tenho 23, E você é formado em educação física? sou formado. Sou formado desde o Legal. ano passado já. Pera aí, antes de continuarmos a entrevista, eu quero falar para vocês da Insider, a minha marca de roupas favorita. Essa aqui é a Oversized. Ficou apertada nos braços porque eu sou imenso. A Insider tem uma tecnologia fenomenal, ação anti-odor e o melhor, não desbota. Essa blusa é mais quentinha, ideal para uma noite romântica com seu grande amor ou simplesmente para sair de casa. Utilizando o cupom GOIS você vai ter um super desconto. Não percam tempo, kids. Let's get us started! Beleza. E nesse período que ele trabalhou com você, ele começou a treinar com você com 17 anos. Você virou o Isso. coach dele. E nesse período, ele começou a usar esteroides com quantos anos? Ele começou na primeira semana de janeiro de 2023. Na primeira Uhum. semana ali, a gente teve uma consulta com o médico do esporte, né? Sentamos lá e falamos, cara, Matheus, então, E ele vamos tinha começar. quantos anos? Ele tava com 17, ele ia fazer 18 no mês seguinte. Então, junto disso, tinha autorização dos pais, eles estavam juntos também, como era de Ah, menor. então teve uma abordagem médica em conjunto com os pais. Os pais estavam cientes que ele iria usar esteroides anabolizantes. Exato, Uhum. exato. Ele ia fazer uso de testosterona ali, tanto que era tudo receitado, né, através ia para comprar na farmácia mesmo, né, tudo com receita, Então, tudo quem certo. prescrevia era o médico. Isto, tinha um médico que, por início, o uso da testosterona não é necessariamente voltado para o ganho de massa muscular, mas sim para auxiliar no emagrecimento dele.
né, para ajudar também no desenvolvimento muscular, mas não Claro. visando os suprafisiológicos, né? Entendi. Mas assim, para quem está assistindo, pessoal, mesmo com médico é proibido prescrever sem a necessidade de reposição. O que isso significa? Que os hormônios estando normais no exame, o médico não pode prescrever para fins estéticos. Mas é uma coisa que a gente sabe que acontece até hoje. Né? No ano Isso passado, o acontecia. Fantástico fez uma matéria sobre isso, mas sempre foi proibido. Mas os médicos realmente costumam fazer isso com o aval dos pais, eu não sabia. Mas bom saber disso. O que aconteceu, na verdade, também é que no ano passado, se eu não me engano, que foi de fato feito como lei, né? Sim. Que aí seria proibido a prescrição de hormônios para o uso de para fins estéticos, né? Daí foi oficialmente, né? Já havia uma lei sobre isso, Na mas isso verdade, foi. o Conselho de Medicina sempre proibiu, mas eles precisaram se reafirmar porque a situação estava ficando fora de controle. São Paulo, Brasília, estava muito na moda médico prescrever. Por quê? Porque eles ganham bastante dinheiro com isso. Né? Sim, Medicina é um curso que demanda muitos anos e etc. Então a pessoa sai de lá, abre uma clínica, ela quer poder trabalhar com estética e o controle de danos. Mas é claro que eu sou totalmente contra prescrever para adolescente. Na minha opinião, nenhum adolescente deveria estar usando suco. Mas a gente sabe que é o que acontece. Cada pessoa tem seu sonho. Então, assim, a gente já sabe que os pais deles concordaram e que foi com acompanhamento médico, correto? sim. E durante o período que você teve com ele teve algum problema de saúde, algum mal-estar, alguma coisa? Não, esse período que a gente trabalhou junto, ele sempre foi um cara extremamente cauteloso com a saúde dele. A gente Uhum, ele sempre fez exames, né? Então, exame de sangue, eletrocardiograma, tudo para saber justamente como é que estava a saúde do Matheus, para sempre acompanhar. Ele era um menino extremamente saudável, né? Ele se alimentava muito bem, tinha bons hábitos alimentares, por isso que ele já vinha, né, nessa evolução do físico dele. uhum, Então, a gente só foi amplificando. Eu mesmo, quando eu comecei, por exemplo, né, com no fisiculturismo, eu comecei com o uso de esteroides anabolizantes também, né, lá em 2020, no início de 2022 também, foi onde eu iniciei, foi ali por março. Eu comecei por reposição mesmo, eu tinha minha testosterona muito baixa, uhum. naturalmente, ela era muito Abaixo do baixa, fisiológico? abaixo do fisiológico, eu estava em 110, se eu não me engano, Baixinho. bem baixo. Passei por alguns problemas após o exército, como depressão, tive vários problemas e alimentação muito ruim, não treinava direito, já estava numa uma decrescente muito grande. Então fui Uhum, atrás de psicólogos, psiquiatras, fiz tratamentos, até que, né, no final acabou se vendo que era um tratamento hormonal. Mas entendi. é aquilo, encanta os olhos, aí fui Claro. aumentando a dose até Uhum. se tornar uma dose suprafisiológica. Né? Aí foi onde eu comecei a construir um físico voltado para o Para fisiculturismo daí, competição. para a É porque competição. assim, pessoal, para quem está assistindo, não dá para você ser um fisiculturista com doses de reposição. É importante a gente deixar isso claro, porque Não as dá. pessoas se iludem muito. Eu vou fazer uma reposição hormonal, vou virar um bodybuilder. Não, pessoal, as doses de bodybuilding é no mínimo 5 a 10 vezes maiores que as doses de reposição para você ter aquele look, que é um look muito difícil de ser conquistado de forma natural. Mas então, durante o período que ele esteve com você, ele sempre foi super saudável, nunca teve, se sentiu mal, nada do Nunca, gênero. nunca se queixou, nunca houve problemas, né? A Uhum. gente sempre cuidou muito, eu sempre fui muito cauteloso também em cuidar com o tipo de estimulante, a quantidade, vamos supor, do próprio pré-treino, né? As pessoas às vezes Uhum. esquecem que o próprio pré-treino é um estimulante muito forte, né? Sim. Dependendo da dose que for ser utilizada. Então, a gente sempre foi muito cauteloso com isso, né? Porém, chegou um momento que a gente estava próximo à primeira competição, né, que foi no Sardinha do ano passado, Foi e em aí a que gente mês, começou a ter mais ou menos? algumas. Foi ali em setembro, né? A gente começou a ter as primeiras divergências em julho, no final de julho Uhum. de 2023. Porque a gente Divergências, você diz brigas por causa de treino ou de protocolos nos hormonais? ideais, né? Porque a gente treinava Uhum. numa academia de bodybuilding aqui em Blumenau, É, tem uma academia bem tem voltada muito para isso. atleta aí. E é muito atleta que assim, mas eu penso assim, mas eu penso assim. E por eu ser um cara muito novo, sempre ficou aquela do cara ser inexperiente, de não saber o que está Uhum. fazendo, certo? Obviamente.
Claro, a gente sabe que a experiência conta muito, só que o teórico também conta. E quando a gente junta os dois, é onde a gente tem a prova real do negócio. Então, eu tinha testado os métodos de treino comigo, junto com outro treinador. Depois eu tive um outro treinador que me ensinou muita coisa nova e eu fui tipo, aprimorando, fazendo e pegando os meus meninos, né? Eu tive mais 3 atletas que competiram no passado, de forma Uhum. natural, os meninos, né? E ali por julho que a gente começou a ter as primeiras divergências de treino, de alimentação, disso, daquilo, é aquilo, um pitaco ali, um pitaco lá. É claro. E ele muito jovem, escuta todo mundo. E aí, assim, vamos lá, tu vê um cara que é 3 vezes o tamanho do teu treinador, o cara é gigantesco, campeão, o cara, tipo, realmente já treinou com caras renomados, Pacholoc, Balestrin, já treinou com os caras top. Você pensa, meu, aquele cara ali, eu vou escutar aquele cara, Sabe. Uhum. né? Então, foi neste momento que a gente começou a se divergir. Eu continuei cuidando da parte só de treinos dele, né? Uhum. E aí, com outro coach, ele foi trabalhando a questão, né, da preparação em si. Ele Tanto que mudou de coach, então, em setembro do ano passado. isso, oficialmente, ele mudou em setembro do ano passado. Logo Então você depois da. teve 24 meses com ele. 2 aninhos de trabalho com ele. Na verdade foi não, na verdade foi de 2022 para 2023. Foi um 1 ano e ano, pouquinho, 1 ano e meio. um ano e um mês, né, Uhum. de trabalho com ele. E aí ele ficou na mão dos outros coaches, né? Então a Uhum. gente se encontrou, vamos supor, no palco em novembro. Eu estava com meus atletas, eu treinando com o meu treinador e ele já com os novos coaches dele, né? Uhum. E ali foi onde a gente perdeu totalmente o contato. E por quê, né? Tipo, muita gente vem falar que eu estava me aproveitando da mídia, né? Do Matheus ter tido de falar algumas coisas. Só que não é bem assim, porque eu tive um caso muito parecido com o Matheus ano passado. Só que foi comigo, por exemplo. Você passou Eu, mal, alguma coisa um assim? dia antes da competição, tive um princípio de infarto, por exemplo. Diurético, provavelmente. Diurético e estimulante. Junta os dois é aquela bomba, né? É porque É assim, o, pessoal, para quem está assistindo, o diurético mexe muito com o seu ritmo cardíaco. Potássio, magnésio, cálcio, esses minerais vão mexer com o seu ritmo cardíaco e muita gente se sente mal. Teve o caso de outro bodybuilder também, se eu não me engano o nome dele era Matheus, esqueci agora, de 29 anos, que faleceu no mês passado também, e né? navegantes. Isso. Isso tá Mas no não é só backstage mesmo. diurético, é porque junta tudo, é uma bomba A relógio. desidratação, Sim, junta ali a estimulante. hiperidratação, a desidratação, e o corpo vai em dois extremos muito rápido, né? Com o Lucas, com o Matheus, ele fez quantos shows de bodybuilding com você? Comigo foi um só, Um apenas um. só. Um só. E Foi. eu vou dividir a tela aqui, aí você me mostra se foi esse show aqui, ó. Você tá vendo a minha tela? Tá carregando aqui. Carregou? Carregou. Beleza. Aqui a gente tem. Essa foi a primeira competição dele? Ou Não, não? essa foi a, se não me engano, É porque ele já tá com outro coach aqui, né? terceira ou quarta. Foi na do Sardinha, essa primeira foto do meio ali. Essa aqui. Isso. Essa Então aí isso aqui foi em que mês do ano passado? foi dia 2 de setembro do ano passado. 2 de setembro. E essa aqui? Essa daí foi em novembro. Em novembro ele tava desse jeito aqui? Sim. Então, assim, foram 3, 4 meses no máximo com outro coach. Ele provavelmente ele apertou o acelerador, né? Porque eu tô impressionado assim com o volume muscular que ele adquiriu de um show pro outro. Então, Sim, não, nitidamente evolução mudou muito o grande. rosto, tudo. E aí tem um ponto, né, que foi até em conversa interna, sobre ele mesmo ter tomado a mais Hum, diurético, estimulante. E a gente sabe que muitas vezes o atleta acaba fazendo isso, ele acaba aumentando por conta própria a dose. sim. É porque quando Justamente porque. o indivíduo é jovem, Lucas, ele acha que ele pode. Entendeu? Ele não tem tanto medo das consequências. É por isso que eu acho que a gente tem que sempre debater sobre a prescrição de droga para adolescente, porque o cérebro não está completamente formado. Eu sei que você foi com o médico, que foi com os pais dele, mas eu particularmente sou muito contra. E eu acho que agora você também é. Porque, Atualmente eu vejo de uma forma muito diferente, né? sim, Atualmente eu estou natural desde janeiro deste ano. eu vi que você me segue, fiquei feliz. Ele também me seguia, eu fiquei muito triste em ver isso.
Eu não sabia isso. Infelizmente não consegui salvar esse. Justamente ele era um rapaz muito bom e era o sonho dele, né? Ele infelizmente morreu fazendo o sonho que era dele, né? A gente sabe que, vamos supor, todo esporte tem seus riscos, né? O Uhum. bodybuilding, sim, é o esporte mais letal que existe, não tenho o que esconder disso. Eu recebi inúmeras críticas do pessoal falando que meu vídeo é tendencioso, mas é a realidade, É a não dá pra fugir. realidade. Eu, Não. eu só tive sorte, essa é a única diferença. Eu tive Sim. sorte. E eu costumo falar nos meus vídeos, Lucas, que muitas vezes as pessoas se enganam porque o melhor bodybuilder não é só o que tem a melhor genética, é o que mais resiste aos efeitos colaterais, sendo bem sincero. Porque eu já A competi também. genética boa não é só o cara ficar maior, é o cara aguentar. Não, aguentar. Porque imagina as dosagens se no amador a gente já vê essas dosagens, imagina o nível de um Olímpia, de um Arnold Exato. Classic, que são Eu doses posso falar, absurdas. eu posso falar aberto, não vou falar em números, mas que nem nas minhas últimas semanas, ano passado, era quase todo dia. É. Aplicação uma, duas vezes no dia, né? Isso Não mexe eram também com a doses cabeça, né? Você fica meio gigantes, doido, você fica. exato. Eu era extremamente contra o uso de trembolona, mas aí foi naquilo, pá, 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 Todo pá. mundo No usa, tem que final, ser acabei feito. usando. Exatamente. Físico ficou incrível, ficou Uhum, top, só que quase custou minha vida. sim. E aí hoje eu venho trazendo essa mentalidade para os meus meninos, né? Tipo, Uhum, cara, vamos levar o máximo. Se depois tu uhum. quiser fazer alguma coisa, aí é conta e risco. Que nem muita gente me pergunta, que a gente pergunta para ti também, o que vai fazer se alguém vir te perguntar sobre o que usar? Cara, a gente passa todos os alertas. Tudo que causa os colaterais, o que pode acontecer, os riscos que tem. E aí, se a pessoa quer tomar, ela vai tomar. Querendo ou não, a gente não consegue segurar a mão da pessoa e falar, não, não toma isso. Mas Sim. o nosso dever como profissionais é alertar, é ensinar e dizer o que vai acontecer caso tome esse caminho, né? O canal Rodrigo Góes, eu já falei isso em entrevista para revista, nos podcasts, começou como uma campanha antidrogas, porque a situação estava fora de controle. Era podcast ensinando dosagem, se usa pouco é maricas. Você sabe como é o bodybuilding. É o Então, old assim, school, é tem que assim. tomar e tal. O problema é que a cabeça dos jovens é que está vendo esse grande problema. Então, uma forma hoje que eu vejo, vamos supor, a gente honrar de fato a memória de quem foi o Mateus, é alertar para que os jovens não façam mais isso. Ou que criem a consciência de entender que, meu, vai dar merda, vai dar problema, vai dar ruim, Sim. né? A gente vê hoje as crianças, poxa, menino de 14 anos tomando trembolona, de 12 Sim. anos tomando não sei o quê. Isso é um absurdo. Só Mas que isso é o que devido, acontece? É a era da internet. A era é a da internet, banalização. com a arrasta pra cima, a droga chega na porta de casa. E esses jovens, eles acham que eles podem abusar das doses porque eles são jovens e vão se recuperar. Mas não é bem assim. Olha a fatalidade que teve que acontecer. Eu tô fazendo um Exato, vídeo de bodybuilder morto por mês. E tipo assim, não para. E eu bato na tecla, eu cobro das federações alguma espécie de conscientização, nem que seja um e-mail. Se você sentir isso, toma isso. Se seu exame der isso, procure um médico urgente. Você compreende? Porque é de fato, as drogas sempre vão existir no bodybuilding. Sempre. exato. A minha missão eu tô fazendo. E eu já falei várias vezes, eu sou totalmente contra a prescrição de droga para adolescente. No mínimo, deveria esperar até 25 anos. Nem você, na minha opinião, deveria ter Não, tomado, ou deveria. etc. É a minha opinião, Hoje entendeu? eu vim refletindo e pensando, cara, quando é que foi o momento que eu peguei um bujão e achei que era uma boa ideia tirar e aplicar? Só que assim, antes de acontecer uma cagada, tá tudo certo. Ninguém Sim, tá nem aí. E eu posso dizer que eu também não tava nem aí antes. Eu achava top, achava de boa. Eu tinha esse mesmo pensamento de, não vai dar nada. sim. Meu, usa É tanto porque que o tudo que bem. acontece? Tava muito banalizado. Entendeu? Banalizado assim, quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei. Você me acompanha, eu comecei final de 2022 e foi um boom do fake nerd e etc. Tava fora de controle os podcasts ensinando ciclos, a banalização, a romantização. Tinha gente comparando esteroide anabolizante com remédio para dor de cabeça. Então isso vai deixando aquele adolescente com mais coragem. E aí, quando você vê tutoriais e etc., que adolescente que não vai usar se tem No dinheiro? próprio TikTok a gente vê Sim, muito os caras mesmo sim. aplicando, ó, a gente faz assim, É puxa aqui fácil, nessa região do bababá. ombro, né? E isso está se tornando um problema, porque assim,
Eu mesmo me sinto um pouco mal em vir estar falando isso a público, porque eu sei da memória do Matheus, eu sei que os pais estão sofrendo, só que quantos pais vão ter que ficar sofrendo Sim. até criar uma ideia que, meu, não dá mais. Uhum. A gente sabe que o esporte de alta performance, o fisiculturismo principalmente, tem uso. E Tem. não é escondido, todo mundo sabe, para chegar no corpo de um Ramon, de um Sebum, é quase impossível, mas ainda mais natural, Uhum. né? O natural leva muitos anos para o cara se desenvolver e às vezes não se desenvolve, né? Como Sim. é o esperado. Então o pessoal quer botar o pé no acelerador. Eu Sim. pus o pé no acelerador e eu vi o preço que é. E vi de perto, passei Ninguém mal em sai cima do ileso. palco, Ninguém. Ninguém sai ileso. ninguém sai ileso. E eu tive consequências, olha, por uns bons meses até agora, depois de junho, julho, mês passado começou a normalizar tudo do meu Uhum. organismo de novo, os exames estão tudo certo. Só que pensa, quase um ano depois que eu parei, né, 9 meses levaram para o meu corpo se readaptar e mesmo assim nunca mais vai ser a mesma coisa. Sim. E tem as sequelas. O Tem. problema é que o pessoal ainda não entendeu o custo que é isso. Uhum. Você quer tomar? Ok, mas saiba que tem os riscos, tem as Uhum. consequências e vai pagar um preço caro. É o que eu Vai pagar um falo, eu preço. faço o meu trabalho de conscientização, mas no fim das contas a escolha é pessoal. É Então, pessoal, assim, e é por isso também que eu até falei no vídeo que tem que tomar muito cuidado com o coach, porque você sabe que eles têm a mão pesada. Esses caras sim. têm a mão pesada. Eu vejo ciclos aqui que eu não acredito, entendeu? Que prescreveu para fulano, para ciclano, para seguidor meu, que para mim é surreal. São Ah, doses cavalares. exato. E eu vejo um problema também que é o seguinte: as pessoas não estão buscando a informação certa. Porque a mesma informação que a gente acha, as quantidades que tem que tomar, a gente acha o Leandro Twin, por exemplo, falando do que de fato causa. Ele fala muito sobre colaterais, sobre os problemas que causa. O teu canal fala sobre isso. Tem vários canais que falam da conscientização, só que o que é mais legal? Ver os caras que tomam e metem o louco. É porque o Por suco quê? vicia, cara. Então, Vicia, vicia. Quem vicia. disser A que pessoa não, começa, é difícil parar. Então ela vai ficando mais corajosa para aumentar as doses. Eu eu vou vejo te isso falar, todo dia de eu vou amigos te que falar cresceram bem a comigo. verdade. Eu, né, foi muito difícil. Nossa, quantas vezes não peguei um bujão na mão e fiquei olhando, olhando e pensando, cara, mas é só um ml. É. Mas não, se o cara fizer isso, dá um maior problema. Eu te juro, eu tenho um guardado justamente para mostrar que eu tenho um controle sobre aquilo. Assim como eu já não bebo, já faz alguns anos, eu tenho, vamos supor, uma garrafa de vinho ali em cima e tenho uma garrafa de uísque que eu olho para ela e falo assim, eu não vou beber, eu tenho um controle sobre isso. E justamente é isso que falta para as pessoas, o controle, o aprender a dizer não. Porque é muito bonito o ideal, a parada. Mas é que nem diz aquela música, o que, que adianta ter um corpo perfeito por fora e estragado por dentro? Uhum. E deixa eu te perguntar, Lucas, quais eram os sonhos do Matheus assim em relação ao bodybuilding? Ele queria virar pro? O que ele queria com o esporte? O sonho dele era chegar ao máximo, era virar um atleta profissional, Competir ser mesmo. patrocinado, competir. Ele queria viver como um atleta. Ele vivia como um atleta de fato, né? Uhum. Ele era um cara extremamente disciplinado, um cara extremamente regrado. Até é nítido no Instagram dele não tem mídia, praticamente, era só treino, treino, treino. Ele Então ele era um postava cara muito pouco. extremamente focado, postava muito pouco, quase Uhum. nada. E aquilo, ele era um garoto extremamente querido, extremamente gente boa, nunca. Nossa, eu não conheço uma pessoa que dissesse, meu, esse cara era babaca. Não. Todo mundo gostava dele. Assim, todo mundo que eu conhecia gostava muito do Matheus, porque ele era um cara excepcional, excepcional. Mesmo depois que a gente parou de trabalhar junto, a gente continuou treinando no mesmo lugar, se cumprimentava, conversava sobre preparação, via como é que Uhum. estava. Inclusive, eu encontrei no backstage com ele no Mundial, né, que teve agora da WFF, né? Eu levei um atleta natural para lá também, ele se classificou, ele foi para lá, e o Matheus estava lá também, né, foi na Júnior, foi em terceiro lugar, se eu não me engano. Então, tive contatos com ele depois, mas sabe aquela coisa, tipo assim, Bem não, raso. bem raso, né? Entendi. E sempre E mostrou muito bem, né? Nunca demonstrou uhum. estar Sempre mal. educado, né?
Sempre, 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 E sempre. deixa eu te perguntar, a gente sabe que dismorfia corporal é normal no bodybuilding. Como é que era a relação do corpo dele com ele? Ele estava satisfeito? Porque quando você começa a usar drogas cedo, cara, a cabeça é doida. Eu usei com 30 anos, eu fiquei maluco, maluco. Me cobrando, via defeito em tudo quanto é lugar, e quando eu vejo as fotos hoje em dia, eu falo, meu Deus, olha como eu tava. E É, nunca era o bastante. Entendeu? Então, esse é um grande problema de quem começa a usar o suco cedo, porque mexe muito com a cabeça. Porque o cérebro não está completamente formado até 25. Então, eu sim, imagino que ele devia se cobrar muito, principalmente por ser um ex-obeso. Você sabe muito, como era muito. mais ou menos a relação? Então, ele, para mim, nunca demonstrou aquela ideia de, como é que eu posso te dizer? Não estou insatisfeito. Ele se Uhum, cobrava muito pelo condicionamento dele, né, de sempre estar bem justo. condicionado, mas ele era muito fechado. Ele não abria, né, as dores, ele não era um cara de abrir, de falar assim, não, eu sinto que meu ombro tá ruim, meu braço tá Uhum, ruim. Não, ele era um cara extremamente aparentava estar satisfeito com o corpo, né, e só com o condicionamento. Ele sempre se cobrava muito com o condicionamento dele, né. entendi. Durante o período que você trabalhou com ele, foi um pouquinho mais de um ano. E você fez, eu vou até dividir a tela aqui de novo. Você fez esse show aqui com ele. Esse show não. Esse aqui. Qual era o ciclo dele? Quanto tempo durava? Era só testosterona? Então, até onde que eu estava controlando tudo junto ao médico, a nossa equipe ali, foi até junho, a gente estava utilizando apenas os 2 ml de testosterona semana, né? Cerca Então, de 500 mg por semana. 500 miligramas por semana, né? Uhum, E ia começar daí início a utilização do clenbuterol, né? Por uhum. exemplo. E aí, nesse momento, foi a troca, né, do coach, que é o cara que iria daí cuidar ali da parte da alimentação e do que ele iria utilizar. Ele chegou a usar diuréticos para esse show aqui? É o Sardinha Classic? Se eu não me engano, eu não posso dizer com certeza, tá? Porque aí eu não acompanhei de perto. Aí Não ficou foi ele você que com... prescreveu. Não, isso não. Aí eu tava já só como treinador, cuidando apenas dos treinos dele, Então, né? nesse campeonato, ele estava com outro treinador já. Você estava fazendo a parte de treino. De treinos, ele estava com outro coach, né? Então, a Uhum, finalização, eu não sei o que foi utilizado. Mas, entendi. provavelmente, foi o furosemida, né? 25 miligramas, Que é juntamente a é o mais hidrocorticoide. potente. Para É o quem não mais sabe, pessoal, potente, é o diurético mais potente, tá? junto com o hidroclorotiazida, né? Que é o combo mais clássico, vamos dizer assim, que Do é utilizado, bodybuilding. né, Uhum. na finalização. Porque eu fiquei impressionado que dessa foto, em pouco mais de 2 meses, ele estava totalmente diferente nessa aqui. Você vê a maturidade dos cortes da perna, do deltoide, e sim, o rosto dele está envelhecido porque o hormônio realmente envelhece um pouquinho, não dá para Verdade. negar isso. Os músculos da face crescem, o rosto fica mais quadrado, né, a pele fica um pouco mais seca, oleosa talvez, depende Não é à da toa que ele droga que está parece ter quase usando. 30 anos, né? Tem É, não, 23. todo mundo, mas você tá bem, cara, você tá bem. Mas assim, eu tenho certeza que aqui ele abusou muito de drogas. Desculpa falar assim, mas é pela minha experiência do que eu Sim. vivi. Eu tenho 37 anos, entendeu? Pra ele vir daquilo ali, que era um shape bom, mas era um shape que tinha suco, desse aqui, você vê que ele tá flat aqui, que tá sem corte nenhum na perna. Pra ele evoluir em 2 meses assim, rapaz, é trembolona até umas horas, viu? Aí é onde eu já não tive mais contato com ele, não, realmente não faço ideia do que foi, nem Uhum. treino, nem dieta, nada, assim, nada, nada, nada. É, o seu contato com ele foi breve, então, foi um ano, Foi né? breve, foi um ano, foi o que eu sempre dizia para ele, é o que eu digo para meus atletas, né? Eu gosto de pegar os meninos, muitas vezes, hoje, eu não, nossa, nem dou a ideia da questão de hormônio, tanto que depois desse acontecimento, um dos meninos que estava com a gente decidiu parar totalmente com a utilização de hormônios. Então, Amém. serviu para conscientizar um deles, né? E aquilo, a gente sabe que não tem dose segura, não existe, sempre vai ter um Não. risco, não, Assim, não pessoal, tem. não existe dose segura de hormônio. O que o médico faz é controlar os danos. Tem gente que usa muito, vai ter pouco colateral, tem gente que usa pouco, vai estourar todo tipo. Isso é muito individual, né? Sim.
Mas assim, é muito triste, cara, que a gente tem que gravar esse vídeo, mas eu acho importante, principalmente para conscientizar. Tu acompanha o meu conteúdo, eu sou totalmente contra esteroides anabolizantes para fins recreativos. Quem que eu acho que devo usar? Quem quer fazer disso a carreira. O cara que quer ser um Arnold Class, quer ganhar um Olímpia, beleza, o salário dele vai depender disso? Use o suco, mas eu não recomendo nunca, Lucas, para menores de idade, obviamente. Principalmente porque o cérebro não está formado. E é muito Não, arriscado. justamente é uma das coisas que mais me doeu quando eu parei pra pensar, putz, cara, eu levei ele pra esse caminho, sabe? Lá no começo. E eu sei que, tipo, de fato, eu levei, eu incentivei na época, né? E eu assumo isso com todas as Você não palavras. está tirando o seu da reta, mas você quer Não, que a justiça seja feita. Você não estava com ele mais há bastante tempo, correto? exato, exato. Mas eu sei que, tipo, eu que dei esse pontapé inicial. E hoje, com os meus meninos, eu tiro isso. Eu falo, cara, não faz isso, né? Uhum. Porque hoje, uma regra que eu tenho muito, principalmente, meu, na academia, a gente vê muito pessoal perguntando e pedindo sobre isso, né? Sim, E que eu sim. sempre digo, esteroide anabolizante é para dois únicos motivos. Tratamento de doença, né, que vai utilizar hormônios, né, que existem vários tratamentos de doenças que os hormônios são utilizados, e fins de profissionalismo, que é o esporte de altíssima performance, que é como a gente Uhum. tem o fisiculturismo ali, o cara vai levar, de fato, como você falou, para a carreira dele. Mas não pra, cara, só quero botar um shape pro verão. Pelo amor de Deus, faz Não, não dieta e treino. precisa. Não Faz precisa. dieta e E treino. assim, é sempre importante frisar que a maioria dos compostos são feitos em fundo de quintal. Você não sabe a procedência. Então, eu usei com 30 anos e me arrependo, mas eu vivi o bodybuilding mais de 10 antes. Eu queria, porque o que acontece com todo atleta natural? O suco chama. Ele bate na porta, ele liga, ele manda o WhatsApp. Uma hora a pessoa se entrega ao suco, né? Oferece patrocínio, vem Sim, uma muitos. parceria, te mando 6 bujão por mês do que tu quiser, e você É posta a isso aí. foto da camisa e vai indicando. Sim. E isso é muito, que nem aconteceu agora há pouco com aquela marca Grifo. Tava lá, os caras encontraram um monte de coisa, foi uma mega Não, operação. e você vê vários atletas do Brasil conhecidos divulgando o laboratório clandestino. Pode reparar. Tem no Instagram, arrasta pra cima, camisa. E isso acaba incentivando, porque. Às vezes eles nem usam o laboratório que patrocina eles. Sim. Entendeu? Porque não sabe a procedência. E você acha que mudou a forma que você vai trabalhar daqui pra frente? Como é que tá o seu psicológico? Como vai ser isso daqui por diante? Foi algo que bateu bastante psicológico, porque a gente trabalha com vidas, né? E, cara, se apertar a mão de um pai, de uma mãe e se sentir culpado, mesmo sabendo que não tem culpado na história, o culpado é, tipo, poxa, a pessoa não tem o discernimento. Claro que quem entregou na mão tem culpa. Assim como eu sei Uhum. que eu tenho uma parcela dessa culpa, né? Porém, isso mexe muito na questão de entender o peso que uma vida tem. Assim como eu Sim. tive o esclarecimento quando aconteceu comigo, eu sou um exemplo disso. Então eu passo para os meninos, eu falo quem os meninos que estavam comigo no campeonato, eu falo, lembra o que aconteceu comigo? Como é que foi? Vocês estavam Sim. juntos, vocês E viram? assim, você falou que no começo os pais dele sabiam, foram no médico com ele, com você, mas eu duvido que eles sabiam o que ele estava usando agora. Não devem saber o que é trembolona, não deve, ele estava usando. É nítido pela cara dele, o shape dele evoluiu muito de um período curto de tempo. Profundidade nos cortes, maturidade muscular, não é um look normal para um garoto de 19 anos. Mas é claro que a gente nunca vai saber. Assim, Sim, então não tem como saber. muitas E não tem vezes vai como ter saber qual que investigação, era a forma, celular. não tem como saber, vamos supor, se ele realmente decidiu, não, eu vou tomar mais e é isso, né? Uhum. Não tem como saber se tem um culpado, quem que é um culpado dessa história toda, né? Mas é Assim, aquilo, eu não acho, tem, assim, sendo bem sincero, que a culpa é de todo mundo. É dele, mas é do cara que prescreveu rios de droga pra ele. Porque muitas vezes ele não sabia nem que essas dosagens eram absurdas. Porque a pessoa acredita no coach cegamente. Eu vi isso minha vida toda. Eu vi é, protocolos assim, de eu falar, meu Deus, velho. E o cara falar, é muito, é? É muito, é? Eu tô usando aqui porque ele passou. Porque às vezes a pessoa não vai atrás. ele Confia tá de com forma 3, cega. 4, 5 gramas de droga e nem tem E não ideia da sabe. necessidade. É jovem, não sabe. Ah, mas ele falou que é tranquilo, então é. É por isso que assim, eu peço pra você, Lucas, não prepare adolescentes, cara. Cuidado com isso, porque pode sobrar pra você.
No caso do Matheus Pavilac, talvez ainda tenha investigação, porque depende. Não dá pra saber o que a polícia vai pensar. Eu já vi coach, cara, sendo preso. Porque, né, uns 10 anos atrás, vendo troca de mensagem, dosagens, fornecendo, não dá pra saber o que pode acontecer. Esse caso chamou a atenção da mídia nacional, você reparou. Internacional também. Internacional também. Recebi muita mensagem de pessoal dos Estados Unidos, né? Perguntando o que aconteceu, tudo. Conversei com o pessoal ali do UOL, do G1. Olha só. Justamente por quê? Porque alguém tem que falar sobre. Sim. Eu sei que dói muito, né? Eu peço perdão se os pais deles estão vendo isso aqui e deve estar machucando muito. Só que isso tem que ser um alerta. Porque, mano, já é... Não tem falta já de informação suficiente pro pessoal se tocar que, cara, tá dando ruim, sabe? Tudo bem, como eu falei, eu tô fazendo um vídeo desse por mês, e do Brasil. Não é somando tudo. E aí a gente vê meninos hoje de 21 anos, de 22 anos, com físicos extremamente incríveis. E o que acontece? Os jovens olham aquilo e pensam, caramba, eu posso ficar assim com 22 anos, então eu vou começar agora. E não é bem assim. Não é. Hoje eu tenho o fisiculturismo na minha vida e que eu levo os meninos, é a ideia de um esporte por hobby, e não um esporte por obsessão em vencer. Né? É um projeto que eu comecei a fazer agora, que eu peguei 6 pessoas e falei, vou preparar vocês, a gente vai subir no palco agora. Eles estão todos de forma natural. Estão se preparando. Show de bola. E tem muito show natural agora no Brasil. As portas estão se abrindo. Nós vamos subir um show normal mesmo. E qual que é a ideia disso? É não subir bitolado em ganhar. Não subir bitolado em... É a missão de se transformar. Exato. Claro, não vou dizer como treinador que eu não quero ver meu atleta lá com top 1. É óbvio que a gente quer. E é óbvio que a pessoa vai dar o máximo para chegar o melhor possível. E se ganhar, show. Porque eu vejo hoje, né, a minha visão é como uma corrida de rua. Eu não precisa ser um maratonista, campeão olímpico, que tem índice para se inscrever numa prova de rua. Vai qualquer um, até a pessoa que nunca correu na vida, vai lá, se inscreve e vai se divertir. E essa é a ideia que eu quero que as pessoas passem a ter sobre o bodybuilding, como um estilo de vida e não como uma obsessão de vida. Justo, porque pode ser extremamente saudável se praticado da forma correta. Isso é inegável. Musculação e alimentação é padrão ouro para um envelhecimento de qualidade. Exato, e transforma a vida. A gente tem muitos exemplos disso, né? Mesmo com alguns com uso de suco, outros não, mas a gente vê que o bodybuilding, o estilo de vida com treinamento e alimentação adequada, traz uma mudança absurda. Eu tratei minha depressão com isso, sabe? Tive, claro, outros apoios, mas o que me ajudou a voltar para o eixo foi a musculação. Sim. Foi o treinamento, foi aprender a criar rotina novamente, né? Como eu fui militar lá atrás, foi apenas o ano obrigatório, mas a gente aprendeu o que é rotina, o que é disciplina, o que é fazer. Então eu consegui trazer isso à tona de novo e hoje eu levo isso para a minha vida profissional. E é o que eu trago para os meus alunos de consultoria, para os meus atletas jovens, que é o quê? Levem isso para a vida, um trabalho de vocês. Correto. Por quê? Tu tem uma tarefa muito difícil, tu tem que entregar até tal data. Cara, se tu se aplicar nisso que tu é obrigatório fazer, tu vai conseguir fazer com excelência. Por quê? Se tu consegue pôr um shape, que não é obrigação nenhuma, ninguém bota mais na tua cabeça, tu vai perder dinheiro se tu não for para academia. Certo? Correto. Porém, se tu consegue fazer essa rotina, essa disciplina, você consegue mudar a sua vida, qualquer tarefa que você tiver no seu trabalho, que você é obrigado a fazer, você vai conseguir fazer. Sim, então, sim, a musculação, o esporte em si é super bem-vindo. Mas então, Lucas, eu acho que é isso, a gente, né, esclareceu algumas coisas, o Matheus, eu espero que a jornada espiritual dele seja perfeita para a família também. Ninguém tem que passar por isso, principalmente tão jovem, e vale o lembrete, galera, para que vocês fiquem longe do suco, principalmente se vocês têm menos de 25 anos, não pensem nisso. Quer competir no bodybuilding? Vai pro natural, depois se quiser. O problema é que muita gente quer ser o próximo Siban, e as pessoas veem as entrevistas, o Siban começou com 18, pessoal, ele é 1 em 1 bilhão. E vocês sabem, ele não mente. Ele sabe que o que ele está fazendo não é saudável. Porque aquele nível... em alto nível já com 18. O Siban começou a competir em alto nível, desde sempre. Então ele é 1 em 1 bilhão. E já era atleta antes, né? Sim, foi atleta a vida inteira.
O high school lá nos Estados Unidos já vem de ser da musculação, Sim. é um investimento diferente, é uma cultura diferente. Sim. E o que eu falo também? Que até mesmo a reposição é um compromisso sério. Você ter que se aplicar o resto da vida uma vez por semana é que as pessoas não têm compreensão o que é. Muito menos o bodybuilding de alta performance. É que nem você falou, tem fases que você se aplica o dia todo, 2, 3 vezes por dia. Então isso deixa qualquer um doido. Qualquer um. Né? Tem que ter um psicológico muito forte. Mas os melhores bodybuilders, os open, eles têm um parafuso a menos. Porque tem que ter. Tem que ter. Acredito, você na época que fez, eu na época que eu fiz, a gente tinha um parafuso a menos, porque a gente queria pegar, queria fazer. E hoje, olha para trás, poxa, muitos podem até me chamar de hipócrita, chama à vontade. Mas eu olho para trás e penso, meu, o que me levou a fazer isso? Pra quê, né? Pra quê? A que custo? Né? Quase custou a minha vida. E com a saúde em risco. Pois é, isso, eu acho que a mensagem é essa, a gente esclareceu bastante coisa. Bom saber que você não estava mais com ele, porque seria uma responsabilidade em cima de você, porque o coach é o coach, entendeu? Não tem como. O que ele está usando? O que o coach prescreveu. O médico faz um controle de dano. Será que ele estava fazendo um acompanhamento médico? Será que ele fez os exames de sangue, os exames cardíacos? E mesmo assim, eu acho ele muito jovem para estar usando doses altas de hormônios. Mas é o que eu falei, todo mundo quer ser o próximo CBAM. E é difícil segurar a nova geração, cara, que com a arrasta para cima, tá na porta de casa o suco. Exatamente isso. Bom, então eu te agradeço, Lucas. Quer deixar alguma mensagem, alguma coisa? Bom, eu só espero que, né, todos tenham muito respeito quando forem, né, ver o perfil do Matheus, quando forem, né, ir mais a fundo, e que entendam que aqui eu estou falando de experiência própria, não estou falando da boca para fora. Eu passei por isso comigo mesmo. Eu acelerei sozinho, eu me empolguei nas doses, eu quase fui dessa para melhor. Então, gente, que fique claro, é um preço caro e é para a vida toda. E, de fato, não vale a pena. Não vale a pena. Se você não tem ideia de ser um atleta de fato e ganhar a vida com isso, não faça. Não faça por recreação. E muito menos se for jovem. O físico leva tempo para ser construído? Sim, assim como um prédio leva anos para ser construído. Mas quando ele está pronto, dá para morar nele. E que as pessoas compreendam, Lucas, que durante o tempo que ele esteve com você e com o médico, 500 mg por semana é 5 vezes já a dose de reposição. Fora outras drogas, que às vezes tem uma Deca, uma Boldenona, um diurético, um oxandrolona oral, um Proviron, que aparecem. Então, assim, no bodybuilding não dá para se enganar. As doses vão ser altas, pessoal. Exatamente. E chegou um momento lá no passado que eu lembro que parou de ter, vamos supor, em farmácias, e sim, teve que comprar de laboratório underground. Aí não dá para parar a PrEP. Não dá para parar simplesmente do nada. E aí foi indo, e aquilo, né? Aí acaba perdendo a mão, justamente, muitas vezes. E aquilo, é como você falou, o médico, ele não tá ali para botar a mão no cara e falar assim, para de fazer isso. A pessoa tem que aprender a ter consciência disso e entender os riscos que tem. E não tem falta de informação disso, tem até demais. O que eu não entendo é porque as pessoas não realmente param para refletir sobre, né? Se está disposto a correr um risco, ok, mas, poxa, se você não sabe os riscos, vai atrás, né? Quanto mais eu vou atrás, mais eu vou vendo que, como eu escapei, né? E eu não quero ter que ouvir mais atletas jovens falecendo por causa disso. Poxa, é muito doído ver que o esporte está tomando esse rumo. Um esporte que pode salvar tantas vidas, está tirando vidas. E não o esporte em si, é a pessoa que está fazendo. Só que isso mancha o esporte, né? Propriamente dito. É aquela coisa, todo mundo quer ganhar. Então, às vezes, uma pessoa que não é tão abençoada geneticamente vai falar, para eu vencer esse cara, eu vou ter que triplicar isso aqui. Exato. E é esse o raciocínio que passa pela cabeça dos atletas. Ah, esse campeonato eu perdi, esse próximo eu não vou perder nem a pau. Eu sei como é, porque eu competia. A minha cabeça foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E aí chegou um dia antes, começou a me dar dor no peito, caí sentado no chão, pensei... Olha só, chegou a cair, foi? Eu tive uma cãibra generalizada do lado direito do corpo. Nossa, então era um princípio bem forte. Bem forte, então travou tudo. E aí comecei a ficar tonto, fui pro banheiro, deitei no banheiro, falei, cara, só Deus não me leva agora. E aí voltei normal, fiz a pesagem, tudo, cãibra em tudo, né, o cara é desidratado. E aí no dia do palco eu passei mal em cima do palco.
né? Comecei a sentir suador, começou a brilhar. Eu O achei que que é eu muito comum, tá, pessoal? Passar mal em cima do palco. Sim, Muito é comum muito mesmo. Inclusive, nesse Mundial que a gente foi, eu vi atleta passar mal, vi atleta convulsionando atrás do palco, sendo com maca e tudo. Então, isso cada vez mais vai me assustando, sabe? Uhum, Ver, tipo, o extremo que o esporte leva. Às vezes eu me sim. pergunto, pra onde é que eu tô levando os meninos? Eu tô levando pra esse tipo de coisa. E aí eu lembro que, não, eu tô fazendo da forma certa. Eles estão naturais, eles estão cuidando. Cara, Eles, natural não é meu bordão que viralizou, é porque é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Você não vai ver nenhum atleta convulsionando no palco natural. Você não vai é, o, ver. é o próprio Brandão falou isso. O Falou, Brandão falou. falou. Hormônio é a fonte da performance. E sim, Sim, natural é a fonte da juventude, não tem. é inegável. É inegável isso. E hoje eu digo que eu sou a prova disso, né? E eu falo com todas as palavras. É, ser natural salva uma vida. E salva mesmo. Beleza, Lucas, eu agradeço muito a entrevista. Obrigado pela disponibilidade. Qualquer coisa é só me mandar uma mensagem. O vídeo deve ir ao ar hoje às 19. Eu vou pedir pro meu editor dar um gás aqui, deixar tudo bonitinho. E a gente vai se falando, beleza? Qualquer coisa, só mandar uma mensagem. Tudo de melhor para você. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu sei que qualquer outro coach se negaria a bater esse bate-papo. Tá? E eu gostei muito que você topou e eu desejo de coração tudo de melhor para você, que Deus ilumine seu caminho, se possível fique longe do suco e qualquer Com certeza. coisa eu tô aí, beleza? Obrigado, tá, Rodrigo? Eu que agradeço também a oportunidade de vir falar, de também deixar claro a memória do Matheus, que sempre foi um cara sensacional, e que fique de alerta para as pessoas e para as famílias se conscientizarem e cuidarem, né? E os próprios jovens tomarem ciência disso. Eu acho que é muito importante, eu acho que essa é a melhor forma de honrar a memória do Matheus é começar uma prevenção, justamente para os jovens não tomar o mesmo rumo, né? Beleza. Então, Mas é isso obrigado pela mesmo, cara. oportunidade. Eu que agradeço. Para finalizar, eu vou botar aqui o Matheus na tela. Que Deus ilumine o caminho dele, a jornada espiritual dele, de toda a família, que não é fácil, né? O luto não é fácil. E é isso aí, pessoal. Rodrigo Góes e Lucas out. Valeu, Lucas. Valeu. E essa foi a minha entrevista com Lucas Chegatti, o primeiro treinador do falecido Matheus Pavilac. Eu espero de coração que a mensagem chegue até vocês. A mensagem que natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. É sempre importante frisar que ninguém sai ileso do abuso de drogas. Ninguém. O bodybuilding é um esporte que cobra um preço alto. Se você quiser embarcar nessa, conheça todas as consequências, faça os exames de sangue e faça os exames cardíacos. Não brinque com sua saúde. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como este, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Stay natty, kids! Rodrigo Góes. Out!